Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui entrando ao vivo para falar com o Eymar. Eymar é um brasileiro que mora nos Estados Unidos e trabalha no Siebel Institute of Technology. O que é o Siebel Institute of Technology? É um instituto voltado à pesquisa e à educação cervejeira, um dos mais famosos e mais conhecidos do mundo. Então é com ele que a gente vai conversar hoje. Tô aguardando ele entrar aqui e me enviar a solicitação pra gente começar a conversar. Já avisei ele que estamos aqui. Eu não sei mexer muito bem, é a primeira vez que eu tô aqui, eu vou tentar fixar o tema. Deixa eu ver. Não, as perguntas... Bom, não sei fazer isso, mas um dia eu aprendo. Vamos enviar a solicitação para ele. Mandei a solicitação para ele, aguardando ele entrar. Vamos ver, vamos ver. Olá! Oi, Tudo bem? tudo bem? Como vai? Tô ótimo. E você? Então, tá. Tudo bem, tudo certo. Obrigada por aceitar aí nosso convite para Sem vir problema. conversar um pouco com a gente. Sem problemas. Eu acho que é a minha primeira vez também fazendo live pelo Instagram. So, Legal. Seja bem-vindo, então. Que seja uma obrigado. experiência bem legal para você. Uhum. Eymar, conta pra gente um pouquinho sobre você. Eu comentei no início que você é brasileiro, mas mora Aham. nos Estados Unidos, né? Aham. E trabalha no Siebel Institute of Technology. Conta um E- pouquinho pra gente aí. Isso. Eu sou naturalmente natural do Brasil. Eu me mudei para os Estados Unidos aos 17 anos. Teve algumas bate-voltas. Eu me mudei para o sul do Brasil quando eu acabei high school aqui nos Estados Unidos. É, e fiz um ano e meio de faculdade. Morei em Blumenau por um tempo, mas sou natural de Fortaleza, Ceará. E ah, minha carreira na indústria cervejeira começou aos 20 anos, em Dublin, na Irlanda. Também fiz faculdade lá. Me dá um pouquinho, eu já estou notando que eu faço muito público, eu falo público, mas eu preciso de uns 5 minutinhos para parar de falar. Não tem problema. Então vai aquecendo aqui. Até porque também estou tomando uma cerveja. Ai, que bom. O que você está bebendo aí? É uma das minhas regionais favoritas aqui, a Oscar Blues, Ah, gosto muito. Colorado. Então, aos 25 anos, eu entrei. Eu queria muito seguir minha carreira cervejeira no Brasil. Acho que em 2011 eu me matriculei. Naquela época, 2011 não era tão popular como é hoje. Uhum. No Senai de Vassouras, mas o curso foi cancelado. Eu fui aprovado, mas o curso foi cancelado. O curso de tecnólogo cervejeiro pelo Senai, na época, em parceria com o VLB, com a VLB em Berlim. Uhum. E aí o curso foi cancelado pela falta de pessoas. E então eu tive que procurar oportunidade no exterior. Então, em 2013, eu fui pelo programa. Eu sou graduado em Ciência e Tecnologia Cervejeira pela Siebel Institute of Technology e a Germans Academy. Então, é o chamado WBA, que é o World Brewing Academy. Ah, então, eu estou chegando nos 12 anos na produção, com experiência na produção de cerveja. Desses 12, 7 foram feitos aqui no Midwest, na região de Chicago. Quando eu comecei Siebel, quando eu comecei minha educação cervejeira, conheci minha esposa também. Por isso que a minha vida ficou aqui no Chicago, Indiana. Eu trabalhei numa cervejaria como mestre cervejeiro no sul da Indiana, e também sou treinado em microbiologia prática pela Universidade de Wisconsin, Stevens Point.
Nesse tempo eu trabalhei com startups, eu trabalhei com grandes empresas que têm várias cervejarias nos Estados Unidos. Eu trabalhei como consultor começando cervejarias. Eu sou sócio de uma cervejaria aqui em Chicago, chamada Bixi, BIXI, que com Covid ela foi bastante afetada. Mas e venho eu também sou German's Beer Sommelier. Isso aí foi em 2016 e aí com isso também abriu portas para mim na análise sensorial. Eu sou parte da como é faculty, corpo docente. Universidade? Corpo docente. Ah, sim. Corpo docente da Siebel já vai fazer 4 anos agora, no final desse ano. E no final do ano passado eu aceitei a posição como gerente de produtos e recrutamento. Então, eu faço a ponte entre entre a Siebel e o mercado em geral, também como a gerência de vários produtos internos, como educação. Eu não sei se vocês sabem também, mas a Siebel é dona, a Siebel, a Lallemand é dona da Siebel, mas a Siebel, para quem não sabe, Lallemand é uma das maiores empresas de levedo do mundo. Mas a Siebel também, nós temos um laboratório de levedo, culturas líquidas, baseado em Montreal, no Canadá, no Centro de Pesquisa Nacional do Canadá, que fica a 15 minutos do aeroporto de Montreal. E nós temos levedo também. Então, são esses 3 produtos que eu gerencio. E é isso. Um Que pouquinho, legal. né? Acho que eu acabei falando Nossa, demais. um super currículo, né? E é muito bacana ver alguém, principalmente do Brasil, envolvido aí na cerveja e num lugar de educação cervejeira. Mas a gente acabou criando um tópico específico para a gente conversar hoje, que foi sobre controle de qualidade, né? Gestão de qualidade e análise sensorial. Mas antes de a gente começar a falar um pouco sobre isso, eu queria que tu explicasse pra gente e para as pessoas no geral, porque eu vejo que há muita confusão entre degustação. Degustação até não rola tanta confusão, mas a avaliação sensorial e análise sensorial. Explica um pouquinho essa diferença. Claro. Primeiro de tudo, como eu vivi, eu sou muito apegado a isso e é difícil separar o objetivo e o subjetivo. E é muito natural porque no final de tudo nós somos seres humanos. Então, e análise sensorial mexe com os nossos sentidos, todos os nossos sentidos, é a combinação de todos os nossos sentidos e sentimentos, memórias. Então é difícil não se apegar, é difícil não se sentir, não levar para o lado pessoal. Mas da mesma forma, a diferença entre o profissional e o pessoal, o profissional e o amador é não levar para o lado pessoal, né? Você ter uma visão pragmática quando o assunto é esse. Então, eu tento lembrar, eu faço uma introdução muito, porque perdi meu trem de pensamento, my train of thought. Mas o que eu queria falar no começo é que esqueci de novo. Não tem problema. Na verdade, eu acho que uma coisa que é bacana de falar, eu vi que você está falando muito de sentimento e da pessoa, é que eu acredito que a avaliação sensorial é pessoal dentro do teu sensorial da pessoa, né? Porque você, como ser humano, que vai avaliar essa cerveja. E a análise acaba sendo uma coisa mais técnica, com inclusive equipamentos, com toda um outro suporte. Isso, a gente lembrei. Pode falar isso? Seria essa a diferença? Isso, eu acabei de lembrar. Então, como eu vivi com a produção, quando eu vivi com na produção de cerveja, quem tá ligado na produção, quem tá ligado com a área técnica, a gente acaba tendo uma visão muito técnica também sobre os resultados, sobre o que é esperado,
quando o assunto é análise sensorial. Mas no final das contas, quando eu digo análise técnica, que a gente fica apegado a compostos químicos que fazem parte do perfil de sabor da cerveja. Mas no final das contas, eu posso passar um mês aqui falando contigo, lembrando dos compostos químicos e falando para ti de onde é que veio a origem, o limite de detectação na média do ser humano. Todos esses dados eu tenho da ponta da língua quando o assunto é análise sensorial. A gente pode expandir, entrar com os detalhes mais, mas no final das contas, Daiane, o que importa mais é se a cerveja é boa ou ruim. É boa ou ruim para você. E nós, seres humanos, nós temos a habilidade muito forte de só dizer é boa ou é ruim. É boa. Eu gosto. Por que você gosta? Aí mais difícil. outros 500. Mas no final das contas, para quem está trabalhando na área de comercial, por que uma cerveja é sucesso, uma cerveja que é boa, que vende mais que a outra, na maioria das vezes é porque a cerveja agradou o mais gente possível. Então, essa é uma das razões pelo fato que a American Lager, as domésticas, né, as Pilsens, como a gente falou muito tempo aí no Brasil, Pilsen, né, na verdade é American Lager. Assim, e outra, classificação de cerveja é uma coisa que eu posso até, quando a gente chegar na parte da comparação entre o mercado americano, eu tenho muito a falar. Legal. Que tem algumas coisas que não fazem sentido. Mas, enfim, isso que importa, tá? Mas aí, vamos mais em análise sensorial. Você tem algumas qualidades técnicas que você tem que entender quando o assunto é análise sensorial. Análise sensorial. Não avaliação sensorial, mas análise sensorial. Você tem que entender definições. Análise sensorial é sobre linguagem, mais do que você sente. É mais sobre linguagem. E eu faço algumas comparações que fica mais fácil da gente entender. Por exemplo, existem diferenças como eu percebo sabores e aromas, e existe uma diferença como você, Daiane, percebe sabores. Mas existe também o treinamento. O que eu quero dizer com isso? Qual é a diferença entre um pastor alemão, que é o seu animal de estimação, e um pastor alemão que está no aeroporto procurando droga? Um foi treinado, o outro não, mas eles foram feitos das mesmas coisas. Então, o treinamento é uma coisa fundamental. Eu acredito que eu não sou, por exemplo, eu só posso falar da minha experiência pessoal como ser humano. E por isso que linguagem é muito importante. Então, eu acredito que eu não sou muito sensível a vários compostos, ou pouco sensível a vários compostos. Eu sou igual, eu não tenho nada que eu sou cego, mas isso tudo me deve ao treinamento. Eu devo isso tudo ao treinamento. Outra analogia que eu gosto de fazer. Pensa quando você adiciona uma palavra no seu vocabulário. Você não sabe o significado daquela palavra, ou você não tem por que entender o significado daquela palavra. Aí você está lendo o livro, ou você ouve e descobre o significado daquela palavra, e agora faz sentido aquela palavra. Nesse momento, você escuta direto. Eu faço essa mesma analogia com quando você entende o que é um composto químico. Se você não sabe o que está procurando, vai passar batido, né? Tem essa expressão, lembra? Passar batido. E aí você entende. Eu faço essa analogia porque é muito forte. Depois que você entende o que você sabe o que está procurando, é muito mais fácil de identificar. Então, acredito, não sei se eu fiz sentido, mas essas são algumas diferenças. Eu acho que isso é bem importante, porque a gente já leva a gente para uma outra pergunta e para uma outra etapa, que é falar da importância de painéis sensoriais dentro de cervejarias, né? De a gente ter um grupo de pessoas, e às vezes até gente de fora, não sei se você concorda, participando desses painéis sensoriais. Absolutamente, isso é o mais valioso, porque especialmente em cervejarias pequenas. E é outra coisa, sabe? Quando eu falo linguagem e sentimento, é muito fácil a gente se apegar, como produtor, se apegar pela cerveja. Não tem nada errado contra isso. Você se apega, você tenta defender de uma forma que
que cabe a você, mas, como eu digo, pessoal e profissional totalmente diferente. Quando você traz pessoas de fora, pessoas técnicas, pessoas que vão saber te dar como em português fala feedback? A gente Retorno. fala feedback em português também, Pá, mas um retorno, né? retorno. Porque eu odeio trazer um termo em inglês. Eu gosto de falar português. Aí, como minha esposa e filha são americanas, que prevalece em inglês. Mas eu, Também. eu sou Mas a muito gente fala orgulhoso. muito feedback em português também, né? Só que Feedback, é né? portuguesado, feedback, não Então, feedback. então tá, feedback. O retorno. Então, é muito importante você ter um painel. E outra, periodicamente, tem que ser frequente, porque os Com que dados que vão frequência? Só pra gente já falar. no mínimo mensalmente, senão a cada 2 semanas, no mínimo mensalmente, para manter, tem várias coisas, tem pelo menos 7 itens que eu posso digitar aqui que fazem parte do valor da análise sensorial dentro de uma cervejaria. É, controle de qualidade, por exemplo, mudança de ingrediente, sabe? Já tive e várias desses tópicos que eu posso mencionar, eu já fiz parte. Por exemplo, a gente e hoje mais do que nunca, porque a gente não tem muito, não pode confiar que aquele ingrediente XYZ vai estar disponível para você. Mas eu já tive isso quase 7 anos atrás. Era uma brown ale, é, no sul de Indiana, que é numa cidade chamada Evansville, e faltou um malte cristal. A gente tentou replace, trocar, Substituir? Uhum. substituir, obrigado, para substituir com outro. E aí acabou que a gente teve uma cerveja completamente diferente. Não foi feita análise sensorial, a gente não teve experiência com aquele ingrediente que a gente decidiu, a gente teve que nomear outra coisa. E então, tomar decisões, controle de qualidade, tem várias que prevenir, precaver e manter o teu perfil de sabor. Uhum, perfeito. É o Uhum. controle de qualidade, né? Você conseguir manter o perfil de sabor da tua Isso, cerveja, que você consiga produzir mais de uma vez a cerveja com a mesma qualidade, com as mesmas características, né? Eu acredito que exatamente. isso é um grande desafio para a maioria dos cervejeiros. Quando é, quando eu falei, eu como cervejeiro também a gente tende a ser muito técnico, a gente tende a mandar uma cerveja fazer gas chromatography, cromatografia gasosa, não sei nem se essa é a tradução correta, mas a gente Uhum. vê a listagem, é um tipo de equipamento que volatiliza e que lê os picos de todos os compostos químicos que estão presentes naquela cerveja. A gente olha, tem isso, tem isso, tem aquilo outro. Mas esse Uhum. painel é importante porque no final de semana não é uma máquina que vai estar bebendo tua cerveja, são pessoas. Então, Exato. é isso que a gente tem que detectar. A gente sabe que tem um nível de detecção médio, a gente pode trazer isso, mas dados. Qual a diferença entre brincadeira e ciência? Pergunta que eu faço para você. Qual a diferença entre brincadeira e ciência? Não sei, o técnico, o Ano- conhecimento, talvez. Anotação. A Anotação. anotação. Tá bem. Anotação. Se você quiser fazer um experimento e não tiver quiser fazer um experimento e não anotar, é brincadeira. Se você anotar, é ciência porque você vai poder replicar. Perfeito. Então, isso é uma coisa bem simples que eu falo. E outra, não é legal, não é prazeroso, é trabalho. E quer saber, trabalho é chato. Ninguém quer fazer trabalho. Então, são Exatamente. esses treinamentos, é Não, diferente. principalmente se a cerveja não tá legal, porque é muito fácil quando você pega uma cerveja, faz um painel sensorial e você tem ali amostras muito boas, né? Você, enfim, consegue, não detecta problemas, então você, poxa, tá legal, mas quando você participa de um painel e a gente tem aí cervejas com problemas, coisas a Uhum, melhorar, acaba sendo muito menos prazeroso, diríamos, né? Então, claro. assim, é um trabalho de qualquer forma. E eu te Uhum, fiz essa pergunta porque eu noto que a gente tem
muitas pessoas qualificadas aqui no Brasil, né? A gente faz treinamento sensorial com regularidade, pessoas que são sommeliers de cerveja, pessoas que são juízes de cerveja. E eu noto que há pouco interesse das cervejarias em realizar painéis sensoriais, inclusive em convidar essas pessoas para participar. Claro que é um trabalho, né? Óbvio, mas eu acho muito interessante isso. Porque, como você falou, trazer gente de fora potencializa, né? Você traz uma nova visão para a tua cerveja, você tira um pouco, às vezes, do vício, né? Que sempre as mesmas pessoas degustam as mesmas cervejas, às vezes é mais difícil a pessoa detectar aí algum problema. E Uhum. o coração às vezes fala mais alto, como você falou, né? Tipo, eu gosto da minha cerveja, então, né, É, eu vou defender ela até o fim. como, Então, isso é muito interessante. como produtor e como consumidor também, sabe? Você defende uma marca, você veste a camisa e agora mais do que nunca, com a variedade, com a localização da cervejaria, as coisas que a cervejaria traz para a comunidade local. Então isso é muito importante. Mas e por isso que eu disse, é difícil. Você como produtor tem que fazer um esforço um pouco maior para você retirar a sua afiliação e ver de outro ângulo. Tá. Onde é que eu quero chegar com a minha cerveja? Para onde é que eu vou? Perfeito. É engraçado também que nas aulas, muitas vezes, eu acabo falando mais de como ser um ser humano do que o assunto técnico, porque Uhum. realmente sempre vai voltando a isso. Sim. E o treinamento sensorial é super importante, né? Que é algo que você faz aí no Cível. Eu acho que eu até vi alguma coisa de lives de treinamento sensorial e Isso, tudo mais que você tem feito, né? Fala um pouquinho aí pra gente. eu posso até falar que não semana passada, mas semana retrasada eu comecei a fazer uma coisa que a gente está falando pelo Facebook. Se você for no Facebook da Cibol, já está agendado os três, né? Primeiro Uhum. foi um essencial e treinamento como por exemplo, aqui na Cibol, um dos nossos produtos, por exemplo, são os kits de análise sensoriais que a gente tem, que são compostos químicos líquidos, né? Uhum. E eu também acabei de fazer um treinamento com todos com o nosso time global da Lallemand, no braço cervejeiro, sabe? E a gente usa isso para, por exemplo, o BJCP usa bastante, o BJCP usa Sim. bastante os nossos produtos para treinamento. E aí esse é um dos meus produtos. E eu vou abranger do jeito que eu gosto de abranger a análise sensorial, quebrando, dividindo, breaking, dividindo por etapas de fabricação de cerveja. Eu falo primeiro Legal. sobre ingredientes, matéria-prima, depois eu falo de fermentação, depois eu falo de invase e pós-fabricação a partir do momento que a cerveja está fora. Então eu falo de compostos químicos produzidos, aonde eles são produzidos, como detectar, como evitar. Então, eu vou fazer, acho que na última live que a gente fez, a live event foi 120 pessoas assistindo, que eu Legal. achei bem interessante para um assunto tão técnico que é a análise sensorial. Sim, mas é um assunto super relevante, né? Então, bem bacana. Uhum. Mário, eu queria que falasse um pouquinho dessa diferença Brasil e Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos aí está há muitos anos na nossa frente em termos de produção. É. Inclusive, acredito que também em termos de qualidade, né? A gente Uhum. é um país que se dedicou muito à produção de cerveja. E o que você nota aí de principais problemas, de diferenças, assim? O que você encontra hoje nos Estados Unidos? É a mesma coisa que você encontra nas cervejarias aqui do Brasil? Ou você acha que realmente há diferença? Bem, eu tenho um livro de coisas para falar. Primeiro de tudo, 90% da minha presença e formação foi feito aqui e eu acho que esse ano, com a minha entrada na Lallemand, na Cibol, e fui feito um convite para mim para ir para Blumenau pelo Lucas, Lucas Lacerda, que é o nosso representante da Lallemand aí no Brasil. Ele me convidou para dar um apoio no stand de Lallemand e para fazer uma apresentação também em análise sensorial. Eu tô começando, e agora com essa live, tô começando pela primeira vez, ter mais um contato mais forte com o Brasil. Mas eu Uhum. sempre tive de
acompanhando um pouco de longe, sem fazer parte mesmo. E eu gostaria de fazer mais parte é, porque eu sou brasileiro também e tenho orgulho do Brasil. Então, eu vou falar algumas coisas aqui sobre as diferenças, sobre as semelhanças, mas de qualquer forma eu quero passar uma imagem negativa. Eu Uhum. gosto de falar muito que aqui é bom, mas é ruim. No Brasil é ruim, mas é bom. Entendeu? Então, depende de onde Sei. você está olhando. Tem muito, meus amigos pessoais me falam bastante, porque está nos Estados Unidos, blá blá blá, mas aqui, quando você está numa presença, você vive numa cidade, você olha, eu moro em Chicago já há 7 anos, então eu sou muito ativo na comunidade, eu defendo e brigo muito com a realidade, sabe? A gente escuta muito, ruas esburacadas e tudo. Aqui furei meu pneu muitas vezes, parei por conta de buraco na rua. Então, tem várias coisas que são diferentes. Mas o que eu, primeiro de tudo, aqui é diferente. Aqui existem incentivos. Aqui é mais fácil abrir uma cervejaria. E eu acho que isso é positivo e negativo. Você pode entrar no mercado mais fácil, mas mas o órgão que controla é mais relaxado. Acho que isso facilita muita gente a cometer erros de qualidade que não podem parecer muito fortes ao início, ou erros grandes que vão custar financeiramente a cervejaria, mas a partir do momento que a cervejaria começar a crescer, elas entrar nesse erro e aí os riscos de processos são muito altos. Por exemplo, aqui existem milhares, não, milhões, não, milhares de processos contra cervejarias que tiveram problemas com garrafa explodindo nas estantes, nas lojas. Prateleiras. Como Uhum. é? Nas o quê? Prateleiras. Prateleiras, estantes. Prateleiras nos supermercados, nas lojas, sabe? Então existem aqui a gente mesmo nos últimos 2 anos a gente tem 4 a 5 casos de cervejarias pedindo auxílio como batalhar legalmente ou pedindo ajuda, como evitar. Então, controle de qualidade, sabe? Todo ano eu tenho 1 ou 2 alunos brasileiros também que vêm. A gente leva eles bastante nas cervejarias aqui. Existem cervejarias que conhecem, que têm o conhecimento, que vão fazer o certo sem regardless, ou sem se o órgão está assistindo ou não, como eles estão fazendo as coisas, Sim. eles vão fazer da maneira certa, isso é beleza. De Mas tem qualquer outros, forma. de qualquer Uhum. forma, mas tem outros que vão de qualquer forma, que abrem, então não é bonito de assistir, sabe? Aí Uhum. você volta para o Brasil. No Brasil existem eu sei que os processos são muito diferentes, eu sei que as Sim. regulações são muito diferentes. O mapa faz, o Ministério da Agricultura exige muita coisa antes Sim, é da muito cerveja, detalhado. muito detalhado. Então, eu acho que isso é positivo. Demora, mas isso eu acho que é positivo. Acho que nesse processo todo, até o produtor aprende a valorizar. No momento que Uhum. ele abre a cervejaria, aprende a valorizar, aprende a seguir as regras. Existem regras, e essas regras não são impostas por qualquer razão. Existe uma razão. Tem como melhorar? Absolutamente. Tem como ser Uhum. mais eficiente? Absolutamente. Não é isso que eu estou botando em pauta, mas essa é a grande diferença. A cena amadora aqui é muito mais forte, mas também, e eu falo isso para não para no Brasil, para dar valor às coisas positivas do Brasil. Não Não, eu as acho isso coisas. incrível, com certeza. Uhum. Opa, É, as acabou. coisas que estão Voltou. acontecendo, as coisas. Voltou? As coisas que estão Voltou. acontecendo aqui é charmosa e tudo. Tem aquela coisa cool, legal e tudo. E pessoal tatuado, pessoal com barba. Eu falo tatuagem, também tenho tatuagem. Eu sou tatuado.
Eu tenho barba, eu gosto de ser legal, eu gosto de ser legal. Sim, Mas você pode ser legal, mas ter a consciência e ter entender. Entender o que você está entendi. fazendo. Então Claro. eu acho que é isso. Eu estou querendo passar essa mensagem sem passar de uma forma negativa. Não, eu acho ótimo. E me fala um pouquinho da sua visita no Brasil aí. Você bebeu bastante cerveja, provavelmente, estava no Festival Brasileiro da Cerveja. E me É, conta o que você achou. Me conta aí como que estava o padrão de qualidade dessas cervejas, já que você trabalha diretamente com isso. com certeza. Eu sou muito crítico, mas 95%, isso não é um número arbitrário, é um número real. 95% das minhas críticas eu mantenho para mim. Se tem alguma coisa Uhum. negativa, eu acho que, a não ser que você esteja num cenário correto para falar de É uma muito coisa que. difícil, né? Não, eu fico para mim. Sou muito crítico das coisas aqui, mas eu tomo cerveja. Eu reaprendi a tomar cerveja como eu tomava antes de me tornar cervejeiro. Isso é Às bom. vezes, meus alunos, eu falo muito. E essa é uma verdade. Quando você entra, você começa a crítico. Tudo que você olha é falha, 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 falha. Aí você passa de uma fase de só ver falha e você, tá, eu sei o que eu quero, vou comprar o que eu quero, isso tudo. Aqui eu passei por uma fase muito crítica mas também você não quer ser chato e só falar de falhas. Então você volta a ter essa perspectiva normal e você quer tomar cerveja como você tomava antes. Quando eu tive no Brasil, e outra, eu não consigo mais tomar cerveja como eu tomava antes. Eu acho que anos de produção, fatiga, mas Em eu, quantidade, você fala? em quantidade, variedade, Uhum. ou até o É porque é desejo, trabalho, né? Daí virou um você acaba emprego, ficando. é uma carreira, é minha carreira, né? Eu vivo, Uhum. respiro. Sim. É, Ah, mas eu tive muita surpresa. Até as cervejarias que a gente chama Gypsy Breweries, né? As cervejarias Uhum. ciganas. Ciganas. Eu tomei. Eu me desculpa se alguém tiver, se alguém for ver, sei lá, se isso for, tiver sendo gravado, botar, mas não lembro da cervejaria. Não, lembrei sim. Tem uma cervejaria que eu gostaria até de falar aqui. Não tenho nada afiliado, absolutamente nada. Foi uma coisa que eu adorei. Que até o estilo de cerveja, que cervejas com alto teor alcoólico também, evito de tomar, porque sacia muito. Eu gosto de tomar bastante cerveja sem sentir os efeitos. Uhum. Mas isso é uma cervejaria, acho que cigana na época, não sei se eles vão mudar, ou se mudaram, uma chamada Antídoto de Blumenau. Sim, de Blumenau. Uhum. Antídoto de Blumenau, eles tiveram uma cerveja escura, que agora é difícil também lembrar o nome da cervejaria, mas se eu falar que eles fizeram um brigadeiro, e também o brigadeiro me tocou no brasileiro também, eles serviram a cerveja com o brigadeiro. É uma cerveja escura, uma cerveja, acho que envelhecida em barril, não sei, mas Legal. era uma stout. Mas eles fizeram o brigadeiro com a cerveja também. Então, não pelo fato que ele mais casou perfeitamente, porque existem duas tipos de harmonização. Um é por balanço e outro é por contraste, né? A Uhum. harmonização por balanço foi uma coisa fenomenal. Então, Equilibrou bastante os equilibrou sabores. Que legal. bastante. Eu tive bastantes experiências muito positivas e surpreendeu minhas expectativas. E outra, como eu falo, surpreender as expectativas, eu não crio expectativas. Eu acho que o maior erro é criar expectativas. Porque quando você Sim, cria expectativas, é fácil de você, desculpa, detonar elas. Enfim, é verdade. bastante cervejas, mas essa quando marca é porque foi bem especial. A Fernanda tá dizendo aí que também provou essa harmonização e gostou muito também. Comentário Maravilha. aí. E o Mário, é Mário? O Mário Bittencourt disse que participou de um treinamento de off-flavors com você e que foi muito top, que ele gostou bastante. Quando foi isso, Mário? Ele Fala vai pra gente. responder aí para Aham. nós. Não, enfim, eu queria entrar nessa questão de Brasil também, para você. Eu acho que você tem uma visão bem interessante assim de como o brasileiro ou como o Brasil pode aumentar a sua visibilidade na cerveja no mundo, né? A gente Com tem coisas certeza. muito nossas É. próprias e que a gente poderia utilizar mais, é isso?
Isso. Eu gostaria de falar, deixa um pouco esquece um pouco do que está acontecendo aqui, ah, da, das modas, que as trends, né, que a gente fala das modas que estão acontecendo aqui, né, a gente passou ano passado aí, Tendências. Uhum. hazy IPAs, New England IPAs, aí a gente tem aqui na Cibol, a gente tem um relacionamento muito forte com a Goose Island. A gente teve aulas na Goose Island. Eu conheço um dos meus melhores amigos, meu colega de classe, foi cervejeiro da Goose Island e da Dogfish Head. Foi da Dogfish Head por 4 anos. Passou 3 anos e meio na Goose Island e agora está indo para Lagunitas. Então, agora eu falo da Goose Island porque eu vou falar de um dos maiores trends aqui nos Estados Unidos, que é a cerveja envelhecida em barril. E não tem. Uhum. Não, se alguém. Eu vou estender um convite para você, Daiane, para qualquer pessoa que estiver assistindo ou que for assistir essa live, entre em contato comigo. Eu levo vocês para a casa de barris, a Barrel Warehouse da Goose Island, com uma coisa surpreendente. Eles estão há 25 anos de qualquer outra pessoa, qualquer outra cervejaria que quer começar hoje a envelhecer cerveja no Brasil, eles estão há 25 anos na frente. E demora tempo para. É uma coisa. Tem várias peças. É outra indústria. Enfim. Mas o que eu peço para o Brasil, o que eu recomendaria, o que eu falaria é focar no que o Brasil tem de melhor. É criar o local. E é um pouco complicado isso, porque até aqui nos Estados Unidos a gente recebeu influência europeia, recebeu Uhum. influência alemã, então a gente viu que 10 anos atrás, 15 anos atrás, eram cervejas importadas, e aí no Brasil mais do que aqui, tá? Uhum. Quando eu falo de influência alemã, influência europeia. Aqui a influência foi muito, principalmente em craft breweries, não nas cervejarias grandes. Na craft breweries é muito americano, é muito cervejeiro caseiro que expandiu e criou outro estilo, tecnologia de equipamento cervejeiro. Nos Estados Unidos é baseado no aumento exponencial da produção. Uhum. Existem maltes, e escuta bem, isso é uma coisa fenomenal. Maltes são desenvolvidos até hoje para se adaptar ao mercado, do jeito que a tecnologia, que a casa de braçagem foi fabricada. Habitada. É muito Uhum. específico. Então, como no Brasil a fundação ou Sim. o alicerce, a Sim, fundação fundação. Uhum. foi feita europeia, é muito mais correto. Como o pequeno, Uhum. médio, grande, eles estão fazendo de uma forma mais correta. Não é que não funciona. E até o mais correto podem ter vários tipos de argumentos, né? Uhum. Enfim, mas o que eu gostaria de ver mais é se o assunto for fruta, não existe outro lugar no mundo que eu gostaria que tivesse, se for adicionar fruta brasileira, é fruta local. Eu cresci no Uhum. Nordeste, então, por exemplo, siriguela, acho que quando eu falo de siriguela, eu tenho um apego muito forte com siriguela. Eu gosto de siriguela. Siriguela é uma parte da minha vida. Então, Siriguela é uma até delícia. Eu conheci siriguela quando eu fui para o Ceará. Eu não conhecia, porque é muito específico, é né? muito específico. É De muito lá. específico. Tinha até tangue. Eu lembro que tinha propaganda tangue, siriguela. O que que é isso? Aí Aham. que eu fui conhecer. Então, e é uma fruta, por exemplo, voltando um pouco para a análise sensorial, é uma fruta que é impossível de eu descrever o que é essa fruta, entendeu? Até para É você ir muito no Brasil, difícil. norte e sul, se você não sabe, é difícil é linguagem, né? Enfim, É verdade. é, Aqui no Sul a text... gente tem butiá, por exemplo. É muito difícil eu falar o que é claro, butiá para as pessoas. A textura é diferente. Então eu te exatamente. entendo. Mas criar essa identidade local, esquecer um Uhum. pouco os Estados Unidos. Eu sei que os Estados Unidos deu certo, eu sei que os Estados Unidos é foco, eu sei que existe esse apelo, eu sei que nos Estados Unidos tem a questão do comercial, dessa potência do comercial, mas eu adoraria ver uma, Brazilian Ale. Brazilian Ale. Sim. Você provou Catarina Sauer aqui?
em Blumenau? Catarina Sauer, eu tive 3 ou 4 conversas com pessoas que me aproximaram e falaram da Uhum. Catarina Sauer, que foi feita com o levedo local, né? Que é E... o terroir, Não, feito com cerveja, com frutas locais. frutas locais. Mas Isso. eu não sei de onde é que veio. Eu sou amigo do pessoal do Bio4, Marcelo, da Uhum. Bio4. Eu falo Bio4 aqui. Inclusive, falando até XD, a Bio4 também tem o direito de fornecer, produzir e fornecer nosso levedo de produção de cerveja de baixo teor alcoólico é nosso, da Cibol. Uhum. Eles não precisam falar para ninguém que eles têm todos os direitos, mas eles insistiram, não, a gente quer falar que é da Civil e tal. Mas eu acredito que o Marcelo falou alguma coisa da Catarina Sauer e falou alguma coisa do terroir, mas você está falando que é fruta, né? Então, É fruta, é fruta. Fruta, ok, fruta brasileira. ok. Eimar, a gente recebeu uma pergunta aqui do José Lourenço. Ele está pedindo, na tua opinião, qual é o melhor tipo de madeira para envelhecimento de cerveja? Ah, Você ah, tem aí uma preferida que você acredita que o resultado seja melhor? eu acho que muito foi tentado. O American Oak aqui é muito forte, mas Carvalho. Carvalho é muito difícil de sair do Carvalho. Applewood, que aqui são Applewood é uma boa também, barris de Applewood, que é da. Como é que se Não diz sei. árvore de maçã? Árvore de maçã tem maçaneira? Tem Macieira? macieira, obrigado. Aqui tem algumas específicas que dão certo bastante. Eu sei que no Brasil o pessoal da cachaça tentou, vai e volta e vem e tenta com madeira local, acaba voltando para o carvalho. Acaba voltando para o Uhum. carvalho. Eu acho que ou é pesquisa ou é a torragem. Eu não sei como esse A pessoal está tentando. microoxigenação também eu acho que influencia bastante, né? A densidade da madeira, enfim. Densidade, tá Tudo muito ligado à torragem, a idade da isso. madeira, sabe? Esse pessoal que constrói barris são muito mais entendidos no assunto. O que eu posso Uhum. falar é que se quer segurança, volta para o Carvalho. O É o Carvalho carvalho, exatamente. é a mãe, o pai, o avô, o bisavô de todo o envelhecimento. Verdade. Felizmente ou infelizmente, a gente sabe que tem um porto seguro, né? Ah, Uhum. ah, Sim, e eu, tem muita eu- pesquisa e muito resultado com essas madeiras, né? muitos O que é resultados. diferente, por exemplo, aqui no Brasil, que esses estudos, assim, com cachaça a gente até tem coisas mais evoluídas, mas com cerveja é um trabalho ainda, há poucos trabalhos e coisas muito específicas, então Aham, ainda precisamos desenvolver mais isso. E o Mário, ele está comentando que ele tem estudado muito Wild Ales e aham. utilização de frutas e madeiras aqui no Brasil, que ele está há 2 anos já estudando isso e que ele usa muito sassafrás. Você conhece sassafrás? Sassafrás, eu já ouvi falar, mas pode ser que eu conheça sobre outro nome, outra denominação, mas não posso afirmar que sim. É uma madeira bem interessante. Nessas cervejas assim, que passam desculpa, são de fermentação mista e passam por sassafrás, dependendo o sassafrás dá umas notas assim de funcho, uma coisa mais herbal, sabe? Para Sei. cerveja. Eu gosto bastante também, gosto bastante do resultado, Mário. Eu adoraria, por exemplo, quando a gente está falando da pauta da diferenciação brasileira, também eu gostaria de ver mais assuntos, mais pesquisas feitas com madeiras locais. Uhum. Eu acho que isso seria uma coisa muito bacana de ver. É, não, eu também acho interessante. Mas vamos voltar um pouquinho lá para a qualidade. Queria que tu Aham. desse uma dica, assim, a minha cervejaria nunca montou painel sensorial ou não sabe organizar um painel sensorial. Como é que a gente Uhum. faz um painel sensorial? Conta para nós. Existem algumas. Existem várias vertentes. Vai Uhum. para fazer análise sensorial para a sua cervejaria. Vamos falar de um exemplo clássico que aprender a detectar. Aprender a detectar é um.
Uhum. Esse é o mais clássico. Você tem uma cerveja da sua cervejaria. Você tem uma cerveja da sua cervejaria, escolhe uma. Profissionalmente, uma que seja menos complexa. Você tem um controle, que é a não adulterada, e você tem você tem 5 ou 6 amostras que são adulteradas. Nesse Uhum. caso, você irá usar ah, sintéticos ou compostos químicos sintéticos. Você vai daí aprender. A primeira pergunta você vai por eles, você vai analisar, você vai passar pelo exercício que é analisar cor, analisar a aparência em geral, formação de espuma, cor, turbidez, Uhum. aroma e gosto e retrogosto. Aí a primeira pergunta, você consegue diferenciar entre isso e controle? Consigo. Aí a gente vai descrever, tá? Perfeito. Ah, isso é Uhum. para você aprender a detectar. O outro, aí eu posso ir muito mais detalhe, mas para responder a sua pergunta, você nunca mutou, aí a gente pode, Exato. O básico. Vamos o começar e nunca básico. montamos. Nunca montamos. Aí, a segundo é o cego, que é fazer a seleção de quem consegue detectar ou não consegue detectar. Você tem um time, vamos supor, que é uma prática comum com cervejarias regionais. Você tem um Uhum. time, você tem um acervo grande de tipos diferentes de cerveja. Você Uhum. sabe que nas suas lagers tem, vamos usar aqui esse fúrico, vamos usar H2S, ou H2S, que é o uh, O uh, sulfuroso. isso, é o Rotneg, Rotneg, Ovo. isso, o ovo, obrigado. Vamos, vamos, sulfuro. Você sabe que durante a fermentação, a tua cepa de levedura lager vai produzir mais H2S. Uhum. E, e você sabe que o H2S é uma parte do teu perfil de sabor. Você vai Perfeito. trazer, você vai trazer isso, você adulterando cerveja ou não, mas você vai trazer o seu time. Eles não vão saber o que você quer detectar ou não quer detectar, eles vão provar. Você vai ter uma pergunta, você consegue detectar X, Y, Z compostos? Uhum. Aí eles vão marcar. O objetivo é você selecionar quem é cego e quem não é. Para Uhum. o controle de qualidade sistemático, para você sempre ter controle de qualidade que aquele composto tá ou não tá presente na cerveja. Se você quer ou não quer na cerveja. Então, isso é o outro método de fazer, é o chamado seletivo, é o painel seletivo, o painel Uhum. educacional para você treinar. Uhum. Outro painel é a diluição, a diluição que é a pirâmide. Você tem três, o triangular, desculpa, na pirâmide triangular. Você tem três amostras, também é cego. É, Você tem três amostras, mas numa das amostras você adiciona 10% de água gasosa. Então você vai Uhum. diluir a cerveja. Então você vai estar aí tentando identificar diferenças. Também então Uhum. faz parte do seletivo. Então existem, mas um dos mais efetivos para mim, se você tem uma ordem sistemática, você sabe o que você quer, aí você consegue narrow down ou saber quem é que não é e tem um perfil de análise sensorial bem, bem seletivo quando o assunto é a sua cerveja que você quer. Então, a primeira pergunta, mas para isso antes de acontecer, você tem que entender bastante da sua cerveja e saber o que você quer detectar. Perfeito. Não, muito interessante. E número de pessoas tem um mínimo que vocês consideram um mínimo para que Quando, o painel seja efetivo? o mínimo de pessoas existe, acho que no mínimo 6 a 8 pessoas, mas também Sim. quanto mais melhor, porque você tem uma Uhum. amostra maior. Mas uma coisa que eu vou te falar, mínimo e máximo, é a quantidade de amostra que um ser humano irá passar.
não mais do que 6. 6 seria o limite, porque a gente é muito sensível a diferentes 6 amostras. amostras, você fala. E 6 amostras, exatamente. Uhum. Isso você tem que ter um limite, porque a gente fica com fatiga, é muito fácil o ser humano ficar com fatiga. Sim, Uhum. perfeito. É muito interessante mesmo. A gente tá aí, tem 10 minutos, parece que é pouco tempo, mas quando a gente vê, tá quase Aham, terminando. E como é que tá? Como é que você está avaliando essa questão da pandemia agora para o mercado, né? Quais aham. reflexos vocês estão sentindo? Aqui no Brasil a gente já está vendo que tem muita cervejaria fechando, tem o pessoal reduzindo bruscamente aí produção. Uhum. E que mudanças que vocês notaram e o que vocês acham que vai mudar a partir disso, quando a gente fala do mercado em si? Tá. De novo, isso são as minhas Impressões. opiniões e impressões pessoais, são as coisas que Uhum. eu venho experienciando aqui, mas eu gostaria de fazer a quote, como é que diz, como é que diz quote, como é uma frase do Buffett, do Warren Buffett. Uhum. Ele diz assim, quando a maré está cheia, o pessoal está tomando banho. Eu vou fazer uma adaptação no português, eu tentar traduzir da melhor forma possível. Tá Se a, bem. ma- se a maré se a maré está cheia, quando a maré seca, a gente sabe quem está nadando pelado. O que eu quero dizer com isso é que a pandemia é cruel. Aqui teve também impactos fortes. Aqui é o centro do mundo, né? Uhum. Agora, quando o assunto é pandemia, existem muitos casos tristes. Existem pessoas que não deveriam estar nessa situação, mas também existem as pessoas que existem, não pessoas, mas empresas que o futuro já estava certo, que só foi um acelerador, né? Sim, Não que se isso seja positivo ou negativo, mas claro. ter certeza e tomar as precauções necessárias, não tomar riscos. Quando você é um empreendedor, tomar riscos é o espírito do negócio. Entendo, e Uhum. eu tenho essa alma também, esse espírito de empreendedor. Eu entendo que tomar riscos, mas quanto mais próximo do calculável, melhor. Aqui teve bastante infelicidades, mas eu sou muito otimista. Eu sou uma pessoa que o otimismo é tão grande que chega a ser uma falha, né? Que às vezes Uhum. eu até preciso de pessoas ao meu redor que me ajudem a deixar o pé no chão. Perfeito. Mas isso também pode ter uma lição muito muito valorosa, ou com muito valor, que isso seja uma lição muito forte que você tem que entender e se precaver a umas situações semelhantes no futuro, sabe? Uhum. Então eu gosto de olhar para essa forma. E é difícil, vai ter muita gente, mas qual é a melhor forma da gente aproveitar dessa situação, fazer o melhor dessa situação? Qual é a forma de fazer nossa produção sustentável, de Uhum. evitar, de dar suporte à comunidade local. Ah, então, é uma mensagem muito positiva que eu tento ver, sabe? Não é uma coisa. Nós, na minha família pessoal, também fomos impactados pelo vírus, pelas consequências. Então, mas eu acho que a educação e o futuro da indústria cervejeira só faz ser melhor, só faz você querer se ancorar a como fazer as coisas melhores, entendeu? Para o pessoal Uhum. que quer levar isso a sério, que tem uma empresa séria, para o pessoal ou que não tem, mas que aspira, ou então que aprendeu, eu não estava fazendo certo, agora eu quero fazer. Então, é mais nesse nesse sentido, sabe? Eu Uhum. sei que é negativo, eu sei que a gente é muito difícil não falar no assunto. Sim, é ah, complicado, é difícil não é, falar, porque enfim é uma com, realidade para todo mundo, né? exatamente. E é Na nossa, realmente para todo mundo,
uma realidade Isso, que não é. exatamente. Não, pela primeira vez a gente pode falar, pelo menos que eu Uhum. me conheço por gente, que é uma situação para todo mundo Para mesmo, todo né? mundo. Como eu trabalho para multinacional, a gente é muito bacana quando tem uma relação com o nosso time, que tem pessoas do mundo todo, Oceania, Ásia, Europa, América do Norte, América do Sul, América Central. Então, tem. Às vezes, quando a gente não fala, a gente até esquece que está tendo uma pandemia, a gente foca muito no nosso trabalho. E isso é Uhum. muito. É um afresco que a gente toma, sabe? A gente também não recebe muita. A gente é incentivado a não falar até. Então, não é esquecer, é não falar, é focar no futuro, tá? A gente sabe, mas vamos bola para frente. Perfeito. E me fala uma coisa, para você, assim, qual que seria o principal desafio na gestão da qualidade de uma cervejaria, do teu ponto de vista? São os desafios. A gente sabe que na Não produção é um só. é, ah, só quem está na cervejaria, eu tenho vários amigos também que a maioria dos meus amigos pessoais também não são da indústria e é muito fácil deles falar, porque cerveja é tão popular, cerveja todo mundo sabe o que é, mas muitas poucas, comparado com quem bebe cerveja e quem faz parte da produção, quem faz parte da produção é muito pouco. E Uhum. entender quantas coisas, quantas peças, quantas vertentes estão presentes quando o assunto é fabricação de cerveja, sabe? É muito grande. Especialistas, indústrias presentes, sabe? Eu não sou maltador. A maioria da minha carreira, agora eu trabalho com educação, mas é com produção, né? E Uhum. análise sensorial. Mas maltagem, lúpulo, todas essas são levedo, até chegar na produção, sabe, são muitas vertentes, mas se você como produtor, que eu acredito que na nossa indústria a maioria delas são produtores de cerveja, ter ciência da origem, manter a qualidade da matéria-prima, passar a informação correta e, e fortalecer a indústria local, esses são os maiores desafios, entendeu? Até pros grandes, eu até falo para todo mundo, não importa qual a escala, a cerveja ainda é feita de matéria-prima, né? Da matéria-prima não é feita de um balde cheio de matéria de químicos, né? A matéria é feita de água, cevada, água, cereais, né? Não posso falar só cevada, cereais em Sim. geral, água e fermentação, entendeu? Então, é uma bebida muito humilde, mas uma bebida muito muito complexa ao mesmo tempo. É verdade. Bom, a gente está quase finalizando. Queria que tu deixasse um recado aí, final para as pessoas. Uma Vou mensagem aí, uma conclusão aí do nosso papo e do que a gente falou e do teu Aham. ponto de vista também, né? Como trabalhando nessa área de gestão sensorial e de análise. Vou deixar um recado, o convite. Se você está na indústria, se você quer se aproximar mais da indústria, quer ter outro ponto de vista, a Siebel Institute of Technology está mais do que portas abertas. Eu não posso me nomear embaixador, mas eu queria pelo menos assumir o papel de que eu recebo com braços abertos de quem quer fazer parte da família, que quiser entender mais sobre o assunto. Eu quero me aproximar mais da indústria cervejeira brasileira e servir de fonte de recursos se houver a necessidade, algum dia houver necessidade. Eu quero abrir as portas e aqui a gente está aqui para dar suporte à indústria cervejeira mundial. Excelente, muito legal. Obrigada, hein, Mário, pela tua participação. Foi Uhum. ótimo. Espero que a gente possa conversar outras vezes.
Claro. O Instagram já está fazendo contagem aqui para nos derrubar. Então, eu quero agradecer a todo mundo que nos assistiu. Essa Obrigado. live vai ficar salva. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem conversar com o Eymar, vocês podem entrar em contato com ele pelo Instagram, pode ser? Claro, com certeza. Então, tá bom. E, enfim, a gente está à disposição aqui do pessoal da revista. E fiquem bem, até a próxima. Abraço, Obrigada, obrigado. Eymar. Foi um Tchau. prazer. Tchau, tchau.